Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o grande assunto do momento, que é a quinta temporada de Stranger Things. Bom, falando sobre essa quinta temporada, pra assistir ela eu reassisti a quarta temporada e vou falar que isso me ajudou bastante, não só pra lembrar do que tinha acontecido recentemente na série, mas também me deixou um pouco hypada, porque eu acho que Stranger Things pra mim tem uma coisa que, por conta da demora em lançar novas temporadas, eu acabo perdendo um pouco a minha memória do quanto que eu gosto da série, assim, né? E reassistir meio que reacendeu, assim, essa vontade de perceber de caramba, né? Essa série é realmente muito legal, tem coisas muito legais. E nessa quinta temporada, então, a gente vai pra grande resolução, né? De o que vai acontecer. É uma temporada que vem com muito marketing, questão de ser o final, de ter mortes mais violentas, né? De ser a grande resolução, né? E essa coisa da gente tá esperando ter grandes mortes de personagens importantes aí pra série. Já avisando, esse vídeo vai ter spoilers dessa primeira parte da temporada, né? Até pra conseguir explicar um pouco mais do que eu gostei e do que eu não gostei. Primeiro eu vou falar sobre a questão da divisão dos episódios, assim. Eu vou falar que eu sou uma pessoa que eu aceito tanto quanto é um episódio por semana, quanto quando é uma grande maratona. Eu acho que eu não tenho muita preferência em relação a nenhuma dessas coisas. Porém, em Stranger Things eles resolveram fazer meio que uma mistura dessas duas coisas, né? E lançar a temporada em 3 volumes diferentes, sendo esses primeiros 4 episódios iniciais, aí no dia 25, mais 3 episódios, e no dia 31, o último episódio da série. O que eu senti assistindo esses 4 episódios? É que eles realmente parecem 4 episódios de uma série completa. No sentido de que tem alguns grandes acontecimentos, algumas pequenas revelações, mas ainda assim ele parece a introdução de uma temporada. Então são episódios mais demorados, as coisas demoram um pouco pra acontecer, assim. E eu acho que isso foi um erro nessa nova temporada por questão dessa divisão. Lógico, quando os episódios estiverem já todos disponíveis na Netflix, acho que vai ser muito bom de maratonar dessa forma. Mas essa escolha de divisão, né? Acho que eles tinham que ter pensado melhor no que teria em cada um dos episódios, talvez cortado algumas coisas desse início pra colocar outras coisas que imagino que vão ter na segunda parte, né? Muita gente analisou os trailers dessa quinta temporada e viram que tem muitas cenas que ainda não aconteceram, né? Que vão estar nessa segunda ou terceira parte, e acho que dava pra ter puxado um pouquinho mais, tem um senso maior de urgência. Gosto como a temporada ela já começa com o grupo ali ainda investigando, tentando achar onde Vecna tá, né? Não tem muito daquela enrolação de eles vivendo normalmente as vidas, né? Eles estão ali já dentro de uma missão, mas ainda assim eu sinto que dava pra ter diminuído assim um pouco dessas missões iniciais e já ter partido ali pra ação por ser a grande finale ali da série. Assim, eu sinto que a série conseguiu trazer alguns bons mistérios. Eu acho que mesmo os episódios tendo mais de 1 hora e pouco de duração, eles não pesam nesse sentido, assim, eles são divertidos de se acompanhar, e muito por conta desses mistérios que a gente tá vendo ali, né? A questão daquela porta lá no Upside Down, a ligação do Will com o Vecna, onde está o Vecna, onde a Max está, né? E os planos que eles vão fazendo pra tentar resolver isso. E ao mesmo tempo, eu acho que eles também conseguem manter aquela mesma dinâmica interessante entre os personagens. E pra mim, essa é a minha parte favorita, assim, da série, né? São essas trocas entre personagens, quando tá o grupo inteiro junto. Acho que o primeiro episódio, principalmente, é um dos mais legais, porque a gente vê, finalmente, todos aqueles episódios juntos de novo, né? Nas últimas temporadas, vira e mexe, metade do grupo tava pra um lado, o outro grupo tava pro outro, então aqui achei muito legal que eles conseguiram manter por uma parte, pelo menos, o grupo inteiro junto. E daí também vai a minha próxima crítica aí essa temporada, que é o fato de que eles novamente separaram o grupo, mesmo em um momento tão importante, né? São os últimos momentos ali da série, e de novo a Eleven tá separada do grupo principal, e pra mim isso é um grande problema. Ela já foi separada na segunda e na quarta temporada, e eu acho que nessa quinta seria muito interessante de vê-la novamente, né? Praticamente a gente só vê ela tendo trocas com o Mike, tanto nessa temporada e até mesmo na temporada passada, assim. E eu sinto falta, assim, da dinâmica que a gente tinha na primeira e também na terceira temporada, né? Dela talvez se sentir mais parte do grupo. Parece que eles de novo distanciam ela. E é um pouco frustrante, assim, além do fato dela ser a personagem, digamos, mais importante ali pra esse combate contra o Vecna, mais poderosa, né? E novamente eles separam ela e botam ela
no Upside Down junto com o Hopper, que eu também acho que não deveria ter sido separado do grupo, né? A gente já teve trocas legais entre esses dois personagens nas últimas temporadas, então aqui eu sinto que eu queria ver mais ali do grupo junto, mais trocas entre eles, talvez mais trocas do Hopper com as crianças, né? Ou os adolescentes. Eu sinto que talvez com essa divisão ali que teve no finalzinho da temporada, em que parte do grupo foi pro Upside Down também, vai rolar algumas coisas interessantes, assim, né? Acompanhar essa equipe, essa escolha de personagens juntos, que nem sempre tem trocas legais, né? Tipo Dustin e a Nancy, assim. Mas ainda assim, eu acho que eles tinham que ter aproveitado mais a Eleven, assim, junto com os outros. Como eu falei, essa primeira parte não traz grandes resoluções. Em parte, eu saio um pouco... Não sei se a palavra seria decepcionada, porque eu gostei dos episódios, eu gostei das coisas, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais pra esse começo, assim, de temporada. Eu tenho receio de que pro final as coisas fiquem muito apressadas, até porque vão ter apenas 8 episódios, né? Mesmo com durações grandes de episódio, é um tempo corrido pra tentar resolver todas as coisas, pra tantos mistérios que eles estão fazendo, né? Que antes era apenas uma forma de derrotar o Vecna, né? A qual eles não conseguiram na última temporada, e agora tem vários outros, né? Resgatar os personagens, tirar a galera do Upside Down, os militares, a questão do Will com os Demogorgons, enfim. Então, fico um pouco de receio, assim, com o que me foi apresentado aqui nessa primeira parte. E, bom, quando eu comecei a assistir Stranger Things, uma das coisas que eu mais gostava era como era algo muito local, assim, né? O que estava acontecendo era apenas naquela cidade, com aquele núcleo de personagens, numa cidade pequena. Eu sinto que eles aumentaram muito ao longo das temporadas, né? Principalmente na terceira, com o envolvimento dos russos, na quarta, então, que eles vão realmente pra Rússia. Então eu acho que eles cresceram demais e eu não sinto que tinha necessariamente essa necessidade. Eu preferia que eles tivessem mantido naquele núcleo pequeno. E aqui eu vou até fazer uma comparação de outra série que eu tô acompanhando e que tá lançando também nessa mesma época que Stranger Things, que é Bem-vindo a Derry, que é uma série spin-off de Tia Coisa e também traz essa coisa de personagens dentro de uma cidade com uma grande ameaça. Inclusive, vi muitas similaridades entre o Vecna e o Pennywise, né? A forma como eles capturam as vítimas, né? E não necessariamente a motivação, mas o que eles querem com essas crianças, com essas vítimas, né? E eu acho que Bem-vindo a Derry, eles conseguiram explorar muito melhor essa questão de cidade pequena, de apenas naquele lugar tá acontecendo isso. Eu não quero que Stranger Things seja um problema mundial, eu quero que seja realmente algo pequeno. E nas últimas temporadas eu sinto que eles passaram um pouco do ponto e aqui eles estão tentando voltar novamente. Não somente com Bem-vindos a Derry e com os filmes de It a Coisa, mas eu também acho que essa nova temporada tem muitas similaridades com várias outras franquias, né? Principalmente Harry Potter. Muitas coisas, a relação do Will com o Vecna lembram muito o que acontece entre o Harry e o Voldemort na franquia Harry Potter, principalmente os eventos do último filme. Eu tenho um pouco de receio que eles copiem um pouco essa fórmula, então eu espero muito que sejam apenas similaridades, né? Eu acho que dá pra gente relacionar um pouco, mais ou menos, o plano do Vecna com a ideia que o Thanos tem em Vingadores. Apesar de que eu não gosto muito dessa motivação do Vecna, eu acho que faltava talvez alguma coisa a mais. Talvez fosse por vingança, não sei. Eu acho que a gente ainda vai descobrir alguma outra grande motivação, assim, do personagem, mas vou falar que me faz bastante falta, assim, a explicação que ele deu, né, pra Eleven de por que ele tava fazendo tudo isso durante a quarta temporada não me satisfez muito, assim, né? Então eu espero que eles talvez expliquem nessa segunda parte algo a mais. Apesar de eles terem falado que essa é a última temporada e que teriam as mortes mais violentas, até agora a gente praticamente não viu nada, assim. Acho que sim, eles estão sendo um pouco mais abertos na questão de matar personagens, mas até agora as únicas pessoas que morreram foram apenas figurantes, né? E isso me dá um certo receio. Eu sinto que pro final de Stranger Things, pelo menos na minha opinião, assim, eu acho que alguns personagens têm que morrer. Tem que morrer pra história ter consequências, ter aquela questão de sacrifício, ter aquela coisa de ameaça mesmo, né? E eu vou vendo, conforme as temporadas vão passando, que eles têm muito receio de matar os personagens principais. Tanto que tem aquela piada constante de que eles apresentam um personagem em toda nova temporada e eles matam esse personagem porque eles não têm coragem de matar ninguém ali do elenco principal. E acho que nessa primeira parte, assim, isso começou a me deixar com medo de que eles não se desapeguem desses personagens, mesmo agora nos momentos finais, né? Principalmente os pais do Mike, assim, que nem são personagens tão importantes assim pra trama, eles são mantidos ainda vivos, né? Apesar de que o ataque com o Demogorgon tenha sido extremamente violento, eles ainda estão vivos, né? Então isso me deixa com muito receio, assim. Eu sinto que pro final dessa temporada
tem que ter grandes mortes, assim, e eu espero que tenham. Eu vou falar que, assim, eu gosto muito em Game of Thrones, que é uma série que ficou muito famosa com esse desapego com personagens, porque você tem medo por eles. A todo momento que os personagens estão em perigo, você tem medo de que eles possam morrer. E aqui em Stranger Things isso foi se perdendo, assim, o que era uma coisa na primeira ou talvez na segunda temporada, já nessa quinta você não tem tanto medo assim de que aquele núcleo principal vai perder. Então aquela ameaça que parecia tão grande já deixa de ser assim tão assustadora. Então eu acho que pra esses próximos episódios tem que sim ter mortes, espero que mortes importantes que vão mexer ali pra dentro da trama, né, não apenas pra matar, mas acho que isso tem que acontecer, até por ser a última temporada. Eu acho que é legal quando tem alguns desses baques, né, e como isso vai mexer ali com as dinâmicas do grupo, com os personagens, assim. E falando em mortes e como elas mexem com os personagens, eu gostei bastante do que eles fizeram com o personagem do Dustin nos primeiros episódios, né, a coisa dele tá sofrendo muito com a falta do Ed, principalmente do fato dele ter sido... dele ainda estar sendo visto como vilão. Eu achei muito legal a forma como mostraram ali no personagem dele, extremamente revoltado, assim. Queria ter visto mais, mas acabou que os problemas ali acabaram crescendo, né? Mas eu fico me questionando se não vai ter outros eventos relacionados, principalmente ali com aqueles esportistas que estavam fazendo bullying com ele, se não vai ter alguma outra questão ali na segunda temporada, né? Me pareceu um assunto que não foi muito bem encerrado. Também gostei bastante das questões sobre a sexualidade do Will, acho que isso foi explorado de uma forma bem interessante, principalmente da relação dele com a Robin, que é uma personagem que já desde a terceira temporada vem explorando esses temas, né, vem se abrindo cada vez mais, então acho legal que eles deram uma forma de explicar, assim, essas coisas, e... assim, não fico tão surpresa porque eu já tinha visto várias teorias de pessoas falando que possivelmente era isso que ia acontecer, então não fico tão surpresa, mas acho que eles exploram de uma forma bem interessante e bem legal, assim, acho que pro resto da temporada é um tema que vai ainda se manter bem presente. E bom, a última coisa que eu queria falar por aqui é que eu sinto que nessa nova temporada eles retornam com algumas questões que até então não tinham sido mais comentadas dentro da série, o que foi algo que me incomodou, assim, né? Em principal, o relacionamento da Joyce com o Will, né? Que do nada ela virou extremamente protetora, sendo que na última temporada ela desaparece por um tempão, né? E nem checa os filhos, e do nada ela virou extremamente super protetora com ele, assim. E pra mim pareceu uma quebra, assim, nos momentos que ela começou a ficar meio em cima dele, eu achei esquisito, dado a última temporada. E principalmente a volta aí da 8, né, a irmã da Eleven, também vi muita gente especulando que isso possivelmente ia acontecer. O que me incomodou disso não necessariamente a volta dela, mas o fato de que a gente não ouviu falar dessa menina desde aquele fatídico episódio da segunda temporada, então... é um pouco frustrante, assim, assistir a série e ver que eles criam um vilão muito grandioso e que aí eles não conseguem derrotar, e aí temos que ficar criando essas pequenas desculpas, assim. Eu sinto que eles deviam ter apresentado, ter comentado mais sobre a menina, muitas vezes antes. A Eleven nem sequer fala dela pra nenhum dos outros personagens. Então, achei um pouco esquisito, assim, pra mim foi uma quebra ali na nova temporada, mas espero que pra próxima, assim, não quebre tanto. E também admito que, assim, eu gosto muito do núcleo principal dos personagens. Não sei se nesse momento eu gostaria de ter uma nova adição, ainda mais de outro personagem poderoso. Até porque a gente tem o grande final do Will, né, que acaba tendo um pouco ali de poderes por estar conectado com o Vecna. Então não sei se precisava ter acrescentado aí mais uma nova personagem, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas no geral, eu acho que a série é muito divertida. Eu acho que o auge dela pra mim foram as 2 primeiras temporadas, porque eu acho que tinha um quê de mistério muito interessante. Ela era quase um thriller nas primeiras temporadas, assim, né? As cenas deles na floresta, quando eles eram crianças no escuro, enfim, eu achava muito interessante, né? Agora eu acho que ele já foi pra um lado fantástico um pouco mais diferente, assim, mas ainda assim é uma série que me prendeu com muita facilidade. Como eu falei, você não sente pesar esses episódios em nenhum momento, é muito gostoso de acompanhar, é muito legal ver a troca desses personagens. Então, assim, eu termino essa temporada meio que na média, digamos assim, um pouquinho acima da média. Porque eu esperava que fosse um pouco mais... sensação de fim, talvez, né? Também acho que eles se repetem muito, assim, nessa primeira parte, com vários planos muito parecidos e que, ao mesmo tempo,
não dão em grandes coisas, assim, pro restante, né? Mas vamos ver os próximos episódios, eu tô bem empolgada e eu acho muito legal de ver todas as teorias. Eu acho que isso que me ganha mais na série, né? De ver todo mundo criando várias teorias, tem gente trazendo questões dos jogos, né? De Dungeons and Dragons, tem gente trazendo coisas de outras temporadas, de outros filmes, de outras referências e conectando com a história, e tudo isso é muito legal, né? Mas enfim. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou dessa quinta temporada de Stranger Things. Também deixar aqui nos comentários o que você espera dos próximos episódios, né? Quem que você acha que vai ficar vivo, quem que você acha que vai morrer. E também não esquece de assinar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E foi isso, e até o próximo vídeo.